oi, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do Caderno Digital, o programa de entrevistas aqui da TVTec em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Nosso programa é uma das atrações dessa parceria, lembrando que todo o nosso conteúdo está nas mídias sociais, a gente está no YouTube, no Facebook, com bastante conteúdo, também no Twitter e no Instagram, basta procurar por TVTec Jundiaí. Se você quiser deixar uma sugestão para o nosso programa, algum tema bacana, interessante, você pode entrar em um desses canais e deixar lá a sua sugestão, a sua ideia, a sua proposta, ou no meu Instagram pessoal, LuxCout, L-U-X-C-O-U-T. E lá a gente pode conversar, bater um papo, você pode apresentar os temas que você quer ver aqui no Caderno Digital. E hoje o tema é a ATEAL, a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, uma das grandes entidades aqui de Jundiaí. E quem está comigo é a superintendente Marisa Pomilho. A Marisa é fonoaudióloga e fundadora da ATEAL. Marisa, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lu. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a instituição e o trabalho que ela executa. Então, são 35 anos de ATEAL aqui em Jundiaí? Na verdade, são 36. O livro de 35 é um projeto da Lei Rouanet, que ele foi aprovado e demorou um pouquinho para sair. Ele saiu na data de comemoração dos 36 anos. Qual o dia do aniversário? Dia 12 de maio. 12 de maio, super recente, então, muito recente. Que vocês fizeram 36, a gente tem o livro dos 35, que é uma data mais marcante, né? Data redonda, assim, 30, 35, 40. Eu vou mostrar aqui a capa do livro, que ficou muito bonita. É uma arte feita em cima da imagem da fachada da ATEAL. Então, eu vou apresentar para a nossa câmera geral aqui esse livro, que é o livro dos 35 anos de ATEAL. Olha só que bonito. Eu gosto muito dessa mistura de cores. Eu achei que ficou muito bonito, sensacional. Quem foi que fez, Marisa? É a fotografia de um assistido. Na verdade, este livro todo, ele é composto por relatos de assistidos, por fotografias dos assistidos. Eu não queria contar uma história da instituição, do percurso. Eu queria que quem passou pela instituição pudesse contar um pouquinho o que é a instituição para eles. Então, ela tem muitas fotografias das pessoas da sociedade civil que participaram. Esse projeto, ele tinha também um curso de fotografia com os assistidos que fizeram todo sábado. Toda essa exposição está lá no MACS, né, e vai até dia 29. Mas o livro também pode ser adquirido gratuitamente na recepção da ATEAL. Nossa, de graça um livro desse? E tem toda a história? O que tem de conteúdo? Tem a história dos assistidos. Eles contam um pouquinho como a instituição é importante na vida deles. Tem várias fotografias de relatos, fotos dos eventos que a instituição fez ao longo desse tempo todo, dos projetos que ela executou. Tem uma fala minha também de como eu vim, como é que eu fui para a fonoaudiologia, como é que a ATEAL aconteceu junto com a Marati, porque as duas nasceram no mesmo espaço e com as mesmas ideias, né? Então, tem um momento em que a gente fala disso. E esse livro ele foi lançado agora nesse aniversário dos 36 anos, contando a trajetória dos 35. Exato. E, simultaneamente, acontece essa exposição lá no shopping? Isso, simultaneamente está a exposição, está aberto ao público para ver os resultados de trabalho dos assistidos, que eles fizeram com fotografias. Eles fizeram uma releitura de várias obras, então é muito bonito mesmo. Está linda a exposição, muito linda. E é legal que a gente que frequenta lá para acompanhar o trabalho de vocês, a gente sabe que essas oficinas que envolvem arte, elas fazem parte da rotina, né? Não é porque foi o aniversário que vocês fizeram, é uma coisa frequente e regular. Exato. Os projetos culturais, porque o projeto cultural, ele acrescenta muito para o deficiente auditivo. Ele fica um pouco à margem da compreensão de várias ocorrências de cultura no município. E é importante você mostrar para eles que eles são capazes, eles têm que estar inseridos ou eles têm também que executar. Nós fizemos um de fotografia um tempo atrás, fizemos um de desenhos também, onde eles contaram historinhas da vida do cotidiano deles. Sempre existe alguma coisa relacionada à produção deles mesmo, ou com fotografia, ou com escrita. Aqui neste livro tem escrita de 2 assistidos. Aqui, quando nós fizemos 35 anos, teve um evento muito lindo feito pelos assistidos, que eles dramatizaram o que era a vida deles antes da ATEAL e depois da ATEAL. Eles fizeram uma dramatização muito linda.
Eu falo que, para mim, a minha vida profissional pode se encerrar ali pela conquista e pelo resultado que eu vi. Eles entraram todos de preto no palco, e aí eles começaram a conversar um com o outro, tentar uma aproximação. Depois eles começaram a desvendar, né, aquele tule preto que eles tinham. Eles vinham com uma vela e tentavam também se aproximar. Então era uma comunicação que eles começavam a ensaiar e parecia assim que a TEAL estava crescendo, crescendo e de repente chega 2017. Que foi do ano passado. Isso, do ano passado. 2017, e eles desvendam, e aí eles falam, isso que é importante, porque são os surdos, eles estavam todos dramatizando enquanto surdos, e de repente eles falam, agora nós vamos falar. E aí eles contam a importância da instituição. Quando eles começaram a relatar, eles escreveram, esse relato está aqui, escrito por eles. É muito lindo. Foi de arrepiar. E o fato esse simbolismo de você tirar o tule preto é você se abrir para a vida, Exato. se comunicar, sair da escuridão. Pode ser interpretado de várias maneiras, todas positivas. E o importante foi eles usarem a comunicação oral. Né? São surdos profundos, alguns são implantados, outros não. E o importante é isso, é que eles falam sem nenhuma vergonha de usar a fala deles e de se fazer entender. O importante é isso, o surdo tem uma comunicação, tem uma linguagem e nós precisamos de parar para ouvir ou eles podem falar com a gente no cotidiano mesmo. Muita gente usa aquela expressão, surdo-mudo. Isso não existe? Não, não existe. Este é um rótulo feito pela própria sociedade para distanciar o surdo, né? Então, ele é surdo-mudo, eu não me comunico com ele porque ele é mudo. Então, o mudo é ele, não sou eu que emudeço e não converso, não entro em contato com aquela realidade. Todo surdo fala, todo surdo tem corda vocal, todo surdo é capaz de falar e tem um resto auditivo que pode conversar. Agora, o mais importante não é a oralização só, o simbolismo e o conceito de linguagem que o surdo tem que ter. Todo surdo é possível ele ser alfabetizado, ser bem alfabetizado, ter uma boa compreensão da leitura e escrita, ir bem academicamente em qualquer escola ou faculdade. Mas isto precisa de ter um crédito, né? A família precisa acreditar, a sociedade precisa acreditar. E o que eu entendo, e ao longo da minha existência, sempre profissional, sempre prezei, é assim, nós vamos fazer uma mudança o dia que eles falarem por eles, o dia que eles buscarem os espaços deles. Então, o que nós fizemos anteriormente, até então, né, antes desses 30 anos, né, foi prepará-los para que eles enfrentem o mundo e que eles enfrentem a sociedade, a vida profissional, a vida familiar. Então, é muito lindo de vê-los agora. A semana passada eu tinha um dos nossos ex-assistidos lá, que foi fazer audiometria, e eu perguntei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu comprei um sítio, agora eu vou produzir. Olha! Eu falei, como assim? Ele falou, eu pedi demissão do emprego, peguei o dinheiro, comprei um sítio e vou... Quer dizer, ele me contando já ele é um adolescente, ele já é um mocinho, já, mas uns 20 anos, né? Mas assim, não tem uma idade tão avançada para já pensar num futuro, né? E ele dizendo do futuro, eu vou casar, então eu preciso de pensar que eu preciso de ter uma casa. Uma renda. E eu achei assim fantástico, mas eles também pensam como a gente, também constituem família, pensam no futuro. Muitos arrumam um emprego e vão lá, eu quero agora ser chefe, como que eu faço? Então, são mais cursos que você tem que fazer, você tem que investir, aprender evoluir. Mais. Então, eles têm avançado e têm mostrado os espaços deles, a capacidade deles. Isto eu acho que é inclusão, isto é realmente finalização de trabalho, aí você fica feliz de saber que eles conquistaram os espaços, né? Sim, então, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, sobre essa questão da linguagem, porque existe também a linguagem de sinais e também essa questão de leitura labial, um monte de coisa que eu quero perguntar para você. Fica comigo mais um pouquinho, porque agora a gente vai para o intervalo e o Caderno Digital volta já.
O programa Caderno Digital está de volta. Segundo bloco do programa hoje sobre a ATEAL. Eu estou com a superintendente da entidade, a Marisa Pomilho, e a gente está falando sobre a inclusão, que afinal a ATEAL lançou o livro dos 35 anos de atividades, agora no 36º ano de aniversário, lançou o livro dos 35 anos e a gente está falando dessa questão da inclusão. Marisa, a escola, quando você vai mandar um filho com um problema auditivo para a escola, o que é o ideal? Que exista a comunicação via língua brasileira de sinais, conhecida como Libras? Existem dois tipos de comunicação. Atualmente, nós trabalhamos com as crianças implantadas, que são aqueles... Quando a gente faz o diagnóstico da deficiência auditiva, ele já vai ou para o implante coclear ou para a indicação de aparelho auditivo, né? Na indicação de aparelho auditivo, se a estimulação for bem intensa e ele tiver uma possibilidade de comunicação, ele vai se comunicar porque ele vai aprender a ouvir e aprender a falar, né? Nós precisamos de entender que o cérebro, ele, tendo a informação, ele faz a memorização e a criança, ela é rápida para poder fazer as conexões cerebrais e conseguir se comunicar. Se eu dou a Libras, ele vai para Libras. Se eu uso a linguagem oral, ele vai para a oralização. Isso independente, porque é cultural uma língua ou outra língua e o meio onde ele está. A família tem que entender que tanto a audição quanto a linguagem, ela é aprendida. Então, se eu vou usar uma audição, o resto auditivo, se eu vou usar o implante coclear, eu preciso de usar uma comunicação mais efetiva para que ele possa ir memorizando e falando. Se a criança for implantada e vai para a escola, o ideal é que ela tenha um ambiente escolar ouvinte e falante. E aí ela vai ter a oralização. Nessa oralização é levado em conta bastante essa questão da observação da leitura labial? Então, sim, em todos os aspectos a gente usa muito com o deficiente auditivo, porque o apoio visual dele é muito grande, tanto nas nossas reações emocionais ou de percepção sensorial, como no corpo. Então, ele tem sempre uma pista visual muito grande. Ele busca a pista visual para identificar o fonema, ou a fala, ou a palavra, né? E ele tem essa observação muito rápida e muito rica. Os surdos mais profundos, nós tínhamos antigamente os oralizados, sem um implante ou sem um bom aparelho auditivo, que usavam uma leitura labial muito boa, e eles têm uma leitura labial muito boa. A pessoa que usa Libras, ela tem uma facilidade em buscar o visual pela mão e não tanto pela observação orofacial. Vai depender muito da família, da questão cultural dessa família, o que ela deseja para esse filho, porque precisa de um treinamento contínuo, seja ele em Libras ou em oralização, precisa da família estar acordando e entendendo que ela precisa estar junto em toda essa aprendizagem. Quando ele vai para a escola, que você me perguntou como seria na escola, é aconselhável sempre, se ele tiver a Libras, que tenha uma intérprete junto com ele. E nós estamos, assim, trabalhando muito para que os nossos intérpretes sejam intérprete com a educação junto, com a área educacional junto, para que ele possa estar trabalhando com essa criança já educacionalmente e com Libras. Porque, pela lei brasileira de sinais, o intérprete ele é apenas um intérprete. O professor dá aula e o intérprete só interpreta. Então, fica muito difícil essa relação de aprendizagem para ele, porque o professor ensina e o outro... É como se ele fosse só a tecla SAP ali da comunicação, correto, né? Sem o conteúdo do tema abordado. Se é educador, eu acho que sempre acrescenta, sempre ajuda muito. O educador vai acrescentar bastante. E para a criança que tem o implante coclear, se ela tem muita dificuldade na escrita ou em algum outro aspecto, tem o contraturno ou tem um professor auxiliar. Então, isso é sempre observado. Nós incluímos as crianças deficientes auditivos há 35 anos. Quer dizer, quando a inclusão chegou, as nossas crianças já estavam incluídas, elas já faziam parte. Claro que a gente não tinha a legislação em que obrigava a ter o intérprete em sala de aula. Então, era uma luta muito grande de que a escola conseguisse isso para as nossas crianças deficientes auditivas. Mas nós temos em Jundiaí uma boa rede de ensino que sempre
possibilitou o auxílio, né? Estar junto, trabalhar junto. Você falando desses 35 anos, me vem à cabeça assim, uma curiosidade a respeito de números que eu não sei se você tem isso contabilizado, porque é muita gente. Mas quantos assistidos passaram por lá nessa trajetória tão longa? Então, nós temos no nosso prontuário mais de 70 mil pessoas, porque nós atendemos a 17 municípios. Então, são 72 mil e poucas pessoas já passaram... Desde o início? Desde o início. É muita gente. É muita gente. E tem limite de idade ou não. Isso é gente de toda a idade? De toda a idade. Nós destinamos 150 aparelhos mensalmente pelo SUS, através do convênio que a gente tem, para atender Jundiaí e esses 19 municípios. E para o paciente de fora de Jundiaí ser atendido aqui na ATEAL, ele tem que ter um encaminhamento médico? Sempre, sempre através da Secretaria de Saúde do seu município. É um convênio? É um convênio com, na verdade, assim, a secretaria, é um convênio que a gente tem com o SUS de Jundiaí. Como ele é regional, a gente atende a esses 19 municípios. Mas a pessoa tem que procurar o seu município, a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde agenda com a Secretaria de Saúde aqui, que nos informa o cadastro de agendamento. Então, quando existe a necessidade de um aparelho, o gasto não é do paciente? Não, nunca. É por meio de impostos, mas eu digo assim, claro, ele não vai pagar para receber esse aparelho. E quando existe a necessidade de um implante coclear, precisa pagar alguma coisa? Também porque não. É um negócio mais o implante caro. coclear, para você ter uma ideia, ele custa R$45 mil no momento. É muito caro. É muito caro. E a manutenção do implante coclear também é bastante cara. Então, às vezes, uma bobina ou um amplificador custa por volta de R$5 mil e são reparos caros para o implante coclear. O implante coclear é todinho pago pelo SUS também. Quando nasce uma criança no HU e que a gente tem um prognóstico de que ele tem probabilidade de implantar e a gente encaminha para um centro de implante, porque nós não fazemos aqui pelo SUS. As redes particulares fazem, mas o SUS não. A gente encaminha ou para a Unicamp, ou para a Escola Paulista, ou para a USP, uma das escolas onde tem o implante coclear pelo SUS. É feito o implante, a gente vai até lá para ativar e ver essa ativação, porque assim, você faz o implante, depois de 30 dias vai ativar esse implante, que ele vai reconhecer os sons para verificar as áreas em que está sendo ativada. E aí porque, como eu te disse, é aprender a ouvir. E precisa de estar muito bem treinado e a família tem que entender que isto é muito importante e esse treinamento é importantíssimo, porque primeiro ele reconhece o som, depois ele vai reconhecer os sons da fala, depois ele vai começar a falar, ele vai começar a emitir e ter o feedback dele. Então, é um treinamento constante. O ideal é que seja quanto mais cedo possível, né? Era conhecido antes como ouvido biônico, esse implante coclear, porque acho que a audição deve ficar um pouquinho diferente da natural. Então, quando você diz assim, o quanto antes, em bebê, é bom a gente fazer o quanto antes, mas as pessoas adultas que ensurdecem e fazem um implante, falam muito, muito do benefício que é o implante. Porque aí no caso delas foi já numa idade mais avançada, então, não nasceram surdas. Exato. Teve uma das pessoas que vieram agora, nós fizemos o segundo encontro de implante coclear dia 12 de maio agora, lá na ATEAL. E a Laque, que é uma pessoa que ficou 30 anos, aos 8 anos ela ensurdeceu, ela ficou 30 anos surdas e depois ela colocou o implante. E ela conta que ela viveu dentro de uma bolha e, de repente, ela realmente volta a ouvir, volta a viver novamente. Então, esta noção de quem tinha uma audição, perde e depois recupera, o implante mostra um mundo novo para as pessoas reviverem. Tá vendo que legal? Mais um relato que tá lá no livro dos 35 anos da ATEAL que você pode ainda retirar na sede da entidade. A gente vai para mais um intervalo rapidinho e volta já já. Terceiro e último bloco do programa Caderno Digital, hoje sobre a ATEAL. E a gente estava falando aqui, eu e a Marisa, que é a superintendente da entidade, a respeito do encontro dos implantados, que são as pessoas que têm implante coclear. A Marisa trouxe para mim uma sacolinha do encontro para a gente mostrar essa arte. Eu vou pedir para o Rafael mostrar para a gente, olha só.
que foi distribuída para quem participou desse evento, o segundo encontro de implantados da ATEAL. Essa daqui é minha, a Marisa trouxe, eu agradeço muito. E você vê o implante no desenho, é possível você ver e ter uma noção do que se trata, né? Deixa eu segurar de um jeito diferente aqui, Rafael, você me desculpa, mas só para a gente poder mostrar. Isso daqui seria o simbolismo do que é o implante. Isso daqui fica dentro, uma parte por dentro da cabeça, outra por fora, por trás da orelha, do ouvido, entrando aqui, permitindo que a pessoa, olha aqui, escute o que não escutava antes, ou melhor do que escutava antes. Falei direitinho, Marisa? Correto, muito lindo. Gostei. E é bacana ter esses encontros, porque assim eles podem trocar experiências, falar a respeito de como isso muda a vida deles, como você estava falando do relato que está lá no livro, né? E uma outra coisa que eu tenho para mostrar aqui, aproveitando a ajuda do nosso cinegrafista na câmera geral, é um cartaz sobre a AT-Run, que é a corrida da ATEAL, que, olha só, agora há pouco tempo entrou para o calendário oficial de eventos de Jundiaí. Como foi isso, Marisa? Foi aprovada na Câmara Municipal essa corrida como um evento da cidade? Exato, um evento, né? E foi incluído no calendário pelo vereador Fauás, que a gente agradece bastante. Eu acho que é um marco, porque é uma corrida também que ela agrega e mostra que as pessoas com deficiência também podem correr, as pessoas que não têm deficiência podem correr e podem entender que o surdo pode estar ali, ele tem uma vida normal também, atividades normais. Tem um momento de confraternização, quem vai com criança pode deixar para as brincadeiras e pode correr. E a corrida tem um percurso ecológico muito bom também. A DAI é uma parceira enorme da gente ali em autorizar que passe pelo parque todo e faça um trajeto pelo Parque da Cidade. Ele faz o trajeto em cima do lago, é muito linda, a vista lá de cima de Jundiaí é maravilhosa. As pessoas que vêm de fora ficam encantadas. Quem foi no primeiro, foi no segundo e já está se inscrevendo para o terceiro, porque a gente já está com a inscrição aberta, né? É um evento muito gostoso, muito bom mesmo. E vocês, pelas as duas primeiras experiências, conseguiram reunir bastante gente em cada evento? Na primeira, a gente reuniu 400, na segunda, 460 e o nosso objetivo é chegar a 600 na terceira. Nossa, mas que maravilha! Sempre em setembro, todo ano? Sempre em setembro. Vai ser sempre no último domingo de setembro. E foi aprovado por unanimidade? Conta pra gente. Foi, por unanimidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom porque eu acho assim também que a Câmara de Vereadores é bastante parceira da instituição, tem sido ao longo desses anos todos. E o esporte nunca é demais, né? Seja para quem escuta, para quem não escuta, para quem tem alguma dificuldade, para quem não tem. Toda a prática de atividade física é muito bem-vinda para a saúde de uma forma geral, desde que não seja excessiva também. Tudo com equilíbrio, né? É interessante que no primeiro encontro que nós fizemos, um grupo de surdos de São Paulo, eles ganharam, né, o percurso e ficaram muito felizes com as medalhas, e eles eram surdos. E eles são corredores também, e motiva, né, as pessoas que não fazem esporte, porque aquilo, às vezes tem uma deficiência e acha que porque está implantado não pode correr, ou está com um aparelho não pode correr, não tem nada a ver, tem que correr. Não vai desregular o aparelho, não vai cair o aparelho, só vai fazer bem, né? Só. Agora, a gente sempre reforça a questão da participação da comunidade na manutenção dos trabalhos da entidade. Existe a Nota Fiscal Paulista, que antes era um pouquinho mais fácil para as pessoas poderem doar esse valor da Nota Fiscal Paulista sem o CPF, né? Vale lembrar que não pode registrar o CPF. Agora está um pouco mais difícil, porém não impossível. Como está a situação? Então, fidelizar agora as pessoas que querem ajudar com a Nota Fiscal Paulista é um dos nossos objetivos maiores com relação a isso. Porque, assim, a pessoa em que doa sua nota fiscal, ela também se beneficia. Ela vai ficar com 40% dos créditos, ela vai doar só 60%. Ao doar os 60%, a pessoa está concorrendo a R$1 milhão. E ela concorre a prêmios menores mensalmente. Isso pelo programa da Nota Fiscal? Pelo novo programa da Nota Fiscal. Então, Olha, você tem que entrar legal no site, se cadastrar, colocar o seu login e, uma vez feito, escolhe a entidade.
Uma vez escolhida a entidade, você, toda vez em que passar para registrar alguma coisa, a pessoa pergunta, quer nota fiscal? Quero. Já está no seu cadastro, então você já vai doar. Você não precisa de ficar toda vez digitando alguma coisa. Você dando o seu CPF, você já está doando, uma vez que você fez o cadastro. Então você vai fazer a compra normalmente, como se você não estivesse doando nada para entidade nenhuma. Só que você sabe que está doando e está concorrendo. Exato. Fácil, então. O único trabalho que dá, e se alguém tiver alguma dificuldade, pode nos procurar, a gente ensina. A gente está com um cartazinho divulgando bastante. As pessoas entram no site, se cadastram, fazem o seu login e aí escolhem a entidade. Eu vou doar para a TEAL durante 1 ano. Você pode doar por 1 mês, você pode escolher outra entidade. Um prazo. Mas o prazo maior é de 1 ano. Aí você escolhe por 1 ano, você vai doar. Essa doação cai numa conta da instituição. A instituição também concorre a R$1 milhão. A pessoa também concorre. E no final do ano, a pessoa concorre a R$2 milhões. Os créditos são maiores e os créditos que ficam para a pessoa também são maiores por ela ter feito o benefício. Então, é vantagem para os dois lados. E o mais importante, o recurso que vier para a TEAL, nós estamos centralizando para a construção do centro de pesquisa. Então, isto é muito importante que a população saiba, que ao ajudar a instituição, ela não está ajudando na manutenção, ela está ajudando na criação de um centro de pesquisa, que o nosso objetivo é cada vez mais fazer as pesquisas se transformarem em política pública, beneficiando quem está na escola, quem está sendo assistido pela área de saúde ou de educação, assistência social. Muito bom, porque assim vocês vão evoluindo e contribuindo com a sociedade sempre mais. Lembrando que a ATEAL tem um site, é www.ateal.org.br, e se comunica também pelo Facebook com quem quiser saber mais sobre a entidade, fazer pergunta, tirar dúvidas, basta entrar no Facebook e procurar por ATEAL, que é a sigla da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem. Marisa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quem agradece somos nós ficamos muito felizes. Toda vez em que tem uma oportunidade dessa, a gente fica bastante envaidecido e felizes. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado também. Eu sempre gosto de divulgar as nossas entidades aqui de Jundiaí e te espero na próxima edição do Caderno Digital. Até lá!